Boa Noite Paraná. Oferecimento Condor, a maior Páscoa que você já viu. Olá, boa noite para você. São 7 horas e 16 minutos. Daqui a pouco começa a valer em todo o estado o novo horário do toque de recolher. A partir das 8 da noite até às 5 da manhã, fica proibida a circulação de pessoas pelas ruas das cidades. É mais uma tentativa de conter a circulação do coronavírus. Você vê aí no nosso giro de imagens que na maioria das cidades o movimento já é mais tranquilo nesta noite de sábado. E com o toque de recolher mais cedo, hoje o dia foi de bastante movimento nos serviços que podem funcionar. A Ana Zimmermann está em um supermercado de Curitiba. Oi, Ana, boa noite. Muita gente fazendo compra por aí ainda, né? Oi, Sandro, boa noite a todos. Sim, o mercado fecha daqui a pouco, às 8 horas. O movimento agora até que está normal. Tinha bastante gente, de acordo com o gerente da loja, nesse mercado aqui, no começo da tarde. Talvez algumas pessoas não tenham se preparado para os mercados fecharem aos domingos. Apesar de que essa mudança, mercado fechando aos domingos em Curitiba, passou a valer no meio da semana, com a mudança para a bandeira laranja. O decreto do governo do estado, que foi publicado ontem, considera mercado uma atividade essencial. Portanto, não precisaria fechar, mas vale o decreto de Curitiba, vale essa lei municipal e mais restritiva que determina o fechamento. Também uma divergência em relação aos horários. Curitiba permitia a abertura das lojas até às 11 da noite, mas o decreto estadual instituiu o toque de recolher às 8 da noite. Então, os mercados, a Associação dos Mercados achou por bem fechar às 8 da noite. Parece complicado, mas a gente está aqui para explicar tudo. Vamos ver uns pontos do decreto estadual. Nos próximos dias, shoppings, academias e comércio de rua não podem abrir. Somente atividades essenciais estão liberadas. Ao todo, são 40 atividades listadas pelo governo. Entre elas, serviços de assistência médica, bancos, farmácias, postos de combustíveis, indústria e veterinárias. Supermercados também são essenciais, mas em Curitiba devem ficar fechados aos domingos pela bandeira laranja. Por isso, hoje teve bastante movimento em alguns mercados, com filas nos caixas. Padarias podem abrir até aos domingos, mas sem consumo no local. A gente orientou eles a trabalhar em horário até às 20 horas e não abrir o salão, e sim somente o cliente entra, pede, paga e vai embora. Sem muita aglomeração. Também não é permitido consumo no local em restaurantes e lanchonetes. O decreto estadual determina que estes estabelecimentos só podem funcionar com entregas ou retirada no balcão. Neste restaurante, a equipe já estava preparada, porque já foi preciso fechar em outros momentos de pico da pandemia. Eles fizeram uma cozinha no estacionamento para atender no carro, o chamado drive-thru. Quando o cliente chega, liga o pisca-alerta, o garçom vai atendê-lo e, ao mesmo tempo, traz o seu pedido. Temos a opção do cardápio com o QR Code, onde facilita para o cliente, para ele se sentir mais seguro. Tem que se adaptar para a gente continuar atendendo o nosso público. No mesmo dia em que o governo do estado anunciou as medidas mais duras para conter o avanço da pandemia e mostrou as dificuldades que os hospitais estão tendo para tratar pacientes com coronavírus, a Guarda Municipal e a Polícia Militar tiveram trabalho para conter aglomerações em bares de Curitiba. No bairro Boqueirão, uma casa noturna foi fechada. Aproximadamente 80 pessoas estavam no local. A casa noturna foi multada em R$100 mil. No bairro Batel, a Guarda Municipal teve trabalho para dispersar uma aglomeração com aproximadamente 300 pessoas. O repórter Maurício Freire está em um desses pontos da capital, onde há muitos bares. Maurício, faltando poucos minutos aí para o início do toque de recolher, qual é a situação que você vê por aí? Boa noite, Sandro. Uma boa noite para todo mundo. Aqui nesse local que recebeu a fiscalização ontem, que fica entre o centro e o bairro Batel, o movimento neste momento é bastante tranquilo. A maioria dos bares não está funcionando. Os poucos que abriram estão atendendo apenas com entregas. Não tem ninguém atendendo o cliente presencialmente, não tem aglomeração, como determina o decreto do governo do estado que passou a valer à meia-noite de hoje.
Mas ontem as forças policiais viram uma realidade bem diferente aqui. Muitas pessoas estavam aqui aglomeradas, a maioria jovens sem máscara. 3 estabelecimentos foram multados em R$5 mil cada um. E uma pessoa chegou a ser presa, levada para o batalhão da Polícia Militar por conta de desacato. Durante a ação, um guarda municipal fez um desabafo no momento em que ele pedia para um cliente se retirar, um jovem. E esse cliente, ele tentava argumentar como se tivesse justificativa para estar num bar aglomerado sem máscara no momento da pandemia que a gente vive. Vamos ver. Obrigado. Vai todo mundo embora! Nós já vamos vir fazer a atuação de vocês. Agora. Vai falar para quem está na UTI do hospital lá, cara, com falta de ar, que você quer ficar bebendo aqui até as 11. Você pega suas coisas e vai embora. Beleza? Ambulância, 3 horas na frente do hospital para entregar um doente. Então, nós já perdemos a educação, cara. De todo dia tem que vir aqui, mandar um bando de gente bebendo embora, cara. Esse desabafo aí do guarda municipal resume tudo, né? E hoje tem mais ação integrada de fiscalização urbana aqui em Curitiba. Neste momento, as forças policiais já estão nas ruas para fazer cumprir o decreto do governo do estado. Lembrando que você que está aí em casa, independente da sua região, se você ver alguma aglomeração, se você ver alguém não respeitando o decreto, você pode denunciar ligando no telefone das forças policiais ou através do 181 do governo do estado. Sandro. Provável que essa chuva que a gente vê aí tenha ajudado também para que a noite seja um pouco mais tranquila, né, Maurício? Obrigado pelas informações, viu, Maurício? Olha, agora a gente precisa fazer um esclarecimento. Ontem de manhã, ao anunciar o lockdown em todo o estado, o governador Ratinho Júnior disse que missas e cultos só poderiam ser feitos de forma online. Nós mostramos essa parte da entrevista com essa informação aqui no Boa Noite Paraná. Mas ontem à tarde, o governo deixou um pouco mais brandas as regras para as atividades religiosas. Missas e cultos podem ser realizados presencialmente, desde que respeitem a lotação máxima de 15% da capacidade. É essa a regra que está em vigor. Em Foz do Iguaçu, além das medidas do estado, tem restrição para quem mora no Paraguai e cruza a fronteira em direção ao Brasil. Já o setor de turismo, que não é uma atividade essencial, está funcionando na cidade, mas com capacidade limitada. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, os estrangeiros estão na mira da fiscalização. É uma tentativa de reduzir o número de pacientes no hospital municipal, que há 20 dias está com superlotação na UTI exclusiva para o atendimento de pacientes com o coronavírus. Em média, 30% dos atendidos são paraguaios ou brasileiros que vivem do outro lado da Ponte Internacional da Amizade. Ambulâncias estrangeiras só podem cruzar a ponte se o paciente tiver uma vaga garantida em hospitais de Foz. Carros com placas paraguaias também vão ser fiscalizados e os passageiros devem apresentar um teste negativo para a Covid. A única exceção ao decreto estadual é para o setor de turismo. Hotéis e resorts podem trabalhar com até 30% da capacidade. Se nós fôssemos desmarcar todas as pessoas que estão programadas para esses próximos dias, nós iríamos comprometer muito o turismo da nossa cidade, que está buscando se recuperar. Essas medidas também valem para os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. Aqui no Parque Nacional do Iguaçu são liberados apenas 322 visitantes por hora, no máximo 2.580 por dia. O parque já estava operando com metade da capacidade e vendendo os ingressos só pela internet, para evitar filas. A Miriam e a família são de São Paulo. Marcaram a viagem no mês passado. Hoje a gente soube que o parque estava aberto e ficamos bem felizes. Você vai ver depois do intervalo. O secretário de Saúde, Beto Preto, alerta que há poucos respiradores disponíveis no Paraná. A imagem que a gente vê ao vivo agora é de Londrina. Agora faz 22 graus no norte do estado. O Boa Noite Paraná volta já. Repensar, renovar, realizar. Para comprar sua casa, a Patrícia repensou e fez um consórcio Ademilar. E valeu muito a pena. Enquanto o Marcos repensou para aumentar a produção. Próxima safra promete. Já o Bruno repensou o futuro e fez um investimento. E agora eu tô tranquilo. Nós também repensamos. Agora a Demilar e a Demi Motors são a Demicon consórcios de imóveis e consórcios de veículos leves e pesados. A Demicon vem realizar com a gente.
Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é perder quem você ama. A pandemia não acabou. Seja consciente. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Paraná. Governo do Estado. Um ônibus tombou hoje à tarde na BR-369 entre Cambé e Londrina. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o ônibus foi atingido na lateral por um caminhão. De acordo com os bombeiros, 10 dos 40 passageiros tiveram ferimentos leves. O ônibus transportava funcionários de um supermercado que retornavam do trabalho para casa. O motorista do caminhão disse que teve problemas nos freios e não conseguiu parar no sinal. O Paraná registrou mais 95 mortes por coronavírus, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. E o total de mortes agora é de 11.547. 5.225 novos casos foram confirmados. Já são 638.750 casos desde o início da pandemia. E agora a gente mostra como está a ocupação dos leitos de UTI para adultos com coronavírus no estado. Os dados são extremamente preocupantes, veja no mapa. Todas as regiões do estado estão com a ocupação acima de 90%. A região oeste enfrenta a situação mais crítica, com 99% dos leitos ocupados. Hoje, em toda a região oeste, há apenas 3 leitos livres. Em todo o estado, a ocupação chega a 95%. E lembrando o que o secretário Beto Preto disse essa semana. 5% dos leitos são sempre reservados para pacientes que estão em enfermarias e podem piorar. E o pior de tudo isso é que o estado chegou a um ponto em que é muito difícil sequer abrir novos leitos de UTI para ajudar quem está à espera de uma internação. Ouça o que disse o secretário Beto Preto hoje pela manhã. Nós trabalhamos e já distribuímos ao longo desta pandemia mais de 700 respiradores. Nós temos agora 17 na nossa reserva, lá no almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde. Ou seja, se nós quisermos abrir mais 80 leitos que necessitem de respiradores para entrar em operação, nós não temos hoje os respiradores. Os últimos dias têm sido bastante pesados para todos nós por causa da nova alta na pandemia. Isso se reflete nos nossos jornais e também em uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Como a gente chegou a esse ponto? Cansados. Todos estamos. Mas ninguém igual a eles. Com as mãos atadas, não tem. Como é que a gente vai atender? Ambulâncias ligando o tempo todo para transferir paciente e a gente não pode fazer nada. Essa semana, profissionais de saúde paranaenses enfrentaram o pior da pandemia: o sufoco. Sem leitos, hospitais fechados. Pacientes aguardando em ambulância uma vaga. A gente acabou de internar a última paciente. Na última vaga de leito clínico. Com a ocupação de leitos de UTI SUS em 94%, cenas que eram vistas em outros cantos, agora estamos vendo aqui. É o pior momento, sim, do estado do Paraná. A gente já pode falar que estamos em colapso do sistema de saúde, né? Dada a fila de espera de pessoas para leitos hospitalares. Há um ano enfrentamos o novo coronavírus, hoje não tão novo assim. E entre muitos picos e quedas de casos e mortes, pensamos que tínhamos aprendido a lição. Como é que chegamos a esse ponto? Especialistas dizem que 2 fatores nos trouxeram até aqui. A circulação das variantes, como a cepa brasileira, que, segundo estudos, pode ser até 50% mais transmissível. E um outro fator, o calendário. Os dias que passaram
nos trouxeram o caos. As aglomerações do verão e do carnaval vieram cobrar essa conta triste. E mesmo com a abertura de leitos, a solução ainda está distante. É muito difícil que o gestor consiga dar conta de abrir o número de leitos necessários para atender toda a população. O que a gente pode observar é pela fila de espera, né? Se a gente tem fila de espera em leitos de enfermaria, em leitos de UTI, é que o sistema já está bastante impactado e muito próximo ao colapso total, né? O colapso total, na minha concepção, é quando as pessoas começam a morrer em casa, sem nenhum tipo de assistência, porque não tem vaga em nenhum hospital. Para desafogar desse colapso, as medidas de restrição anunciadas pelo governo do estado valem até o dia 8 de março. A gente só vai sentir o efeito dessas medidas daqui a 2, 3, 4 semanas. Não acredito que no dia 8 de março a gente terá melhora nos indicadores de saúde. Pelo contrário, acredito que no dia 8 de março a gente vai estar em situação ainda pior comparado a hoje. Enquanto isso, a vacinação é lenta, a conta-gotas. Se a gente tivesse mais doses e pudesse vacinar mais rapidamente, principalmente a população de risco, né? Idosos, pessoas com comorbidade, a gente poderia fazer uma inflexão nessa curva e poderia ter medidas menos restritivas com maior impacto econômico, como o lockdown. Doutora Rita Frari, médica que você conheceu no começo dessa reportagem, com o rosto marcado pela pressão da máscara, clama pelo cuidado. Cuide-se cada vez mais, para que você não precise de uma vaga nesse momento em que nós não temos a vaga. Você vai ver depois do intervalo como fica o transporte público com o toque de recolher e também a previsão do tempo para os próximos dias. A imagem que a gente vê ao vivo agora é de Cascavel, onde faz 27 graus. O Boa Noite Paraná volta já. Paraná imunizado, população protegida. Doutora, quando eu vou ser vacinado? Paraná segue o plano de imunização do Ministério da Saúde. Conforme as vacinas chegam, o governo do estado entrega aos municípios que fazem a vacinação por grupos prioritários. A vez de todos vai chegar. Qual o intervalo para a aplicação das doses da vacina? Varia de vacina para vacina. Ao ser vacinado, você será devidamente orientado. Paraná, Governo do Estado. Ofertas Fecha Mês Condor. O Condor negociou ainda mais para ajudar você a comprar ainda melhor no final do mês. Leite Longa Vida a partir de R$ 2,78. Café Três Corações mais açúcar cristal União 1 kg por R$ 9,98. Farinha de trigo Anaconda R$ 12,98. Leite condensado Tirol R$ 4,49. Leve 5, pague 4. Alcatra R$ 29,90 o quilo. Omo 2,2 kg R$ 21,90. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A partir das 8 da noite, ninguém deve circular pelas ruas da cidade até às 5 da manhã do dia seguinte. É o novo toque de recolher para tentar segurar a pandemia. A gente conversa agora com o repórter Vitor Hugo Bittencourt, que tem orientações para quem pega o ônibus e precisa sair de casa nesse período. Vitor, tem gente que sai de casa antes das 5 da manhã. Como é que essa pessoa vai encontrar transporte público? Boa noite. Como é que essa pessoa vai encontrar transporte público? Boa noite. Oi, Sandro, muito boa noite para você e a todos. Deve encontrar ônibus circulando, sim. Quem pega cedo no trabalho ou sai mais tarde do que horários mais comuns, deve continuar encontrando ônibus circulando. Isso eu estou falando especificamente de Curitiba, porque a operação do transporte deve se manter do jeito que está atualmente. Essa foi a informação repassada pela URBS, a companhia municipal responsável pela gestão do transporte coletivo. Atualmente em Curitiba, os ônibus podem circular com até 70% da ocupação dentro dos veículos e as principais linhas, segundo a URBS, operam com 100% da frota, principalmente nos horários de pico. É assim que deve continuar. Até o meio da semana que vem, a URBS vai avaliar a necessidade de eventuais ajustes na quantidade de ônibus em determinadas linhas ou em horários.
A expectativa da Urbs é que o movimento diminua no transporte coletivo, já que o número de passageiros circulando diariamente está na casa dos 200 mil atualmente. Antes da pandemia, esse número era superior aos 700 mil. E o transporte coletivo é considerado serviço, atividade essencial, então deve continuar operando mesmo nos horários fora do previsto pelo toque de recolher do decreto estadual. Para quem pega cedo no trabalho ou sai um pouco mais tarde, a tendência é que tenha ônibus sim circulando nos dias de semana, conforme as tabelas de horário de Curitiba. Sandro. Vitor Hugo Bittencourt, agora há pouco Maurício Freire, debaixo de chuva, trazendo informação quente para a gente aqui no Boa Noite Paraná. Obrigado pela participação, viu, Vitor? Olha, agora a gente faz um esclarecimento. Nós falamos que o governo do estado liberou os cultos religiosos desde que sigam a limitação no número de pessoas para não gerar aglomerações. Mesmo assim, os cultos em Curitiba estão proibidos por determinação da prefeitura. Ok? Corrigido então. Corrigido não. Na verdade, nós estamos fazendo uma atualização da notícia que demos agora há pouco. Hora da previsão do tempo, quem chega é o Roberson Januzzi. Roberson, depois de um sábado chuvoso na região de Curitiba, o que a gente pode esperar desse domingo? Oi, Sandro, boa noite para você, boa noite a todos. Sandro, você citou agora há pouco até o Vitor Hugo debaixo de chuva, o Maurício também. Choveu muito durante todo o sábado, principalmente na região leste do estado. Até o tempo está dando sinal para a gente de que é preciso dar uma segurada nessa saída para conter essa pandemia. E o domingo vai ser ainda mais chuvoso no leste do estado, principalmente no litoral. A chuva ganha força neste domingo em algumas regiões por causa da circulação dos ventos. Hoje, por exemplo, em Paranaguá, choveu 98 milímetros. A média esperada para todo mês é de 304. Choveu aproximadamente 30% do esperado para todo mês em um único dia. Em Guaratuba também choveu bastante, ruas alagadas em praticamente todo o litoral. O esperado pelos meteorologistas é 319 milímetros ao longo do mês. Só hoje choveu 63 milímetros em Guaratuba. E o domingo a situação deve continuar com muita chuva prevista para todo o litoral. Volumes expressivos, perto de 70, 60 milímetros ao longo do domingo. Isso vale para Paranaguá, Morretes, Guaratuba, Pontal do Paraná e as cidades mais próximas da Serra do Mar. A temperatura não sobe tanto, mas por ser no litoral, ainda um tempo bastante abafado, apesar dessa chuva. Chuva que também sobe a serra e deve atingir a região de Curitiba. Hoje foi assim, em alguns momentos o sol querendo aparecer na parte da manhã entre nuvens, mas o que se destacou hoje foi esse tempo mais nublado. Amanhã da mesma forma, tanto em Curitiba quanto região metropolitana, essa temperatura um pouco mais baixa, um vento um pouco mais gelado para essa época do ano e chuva ao longo do dia a qualquer momento. Deve ganhar um pouco mais de força, principalmente no período da tarde. As instabilidades atingem todas as regiões. É claro que no oeste, norte, noroeste, a temperatura sobe um pouco mais. Hoje, em Foz do Iguaçu, a temperatura passou dos 30 graus. Amanhã, a previsão é de 33. Para a região de Londrina, Maringá e Paranavaí, na casa dos 28, 29 graus. Vai ser um domingo ainda quente no norte e noroeste, com muita chuva na região de Curitiba e litoral, viu, Sandro? Março começa com chuva. Começa principalmente na região de Curitiba. O mês ainda começa com chuva, porém os maiores volumes ocorrem na segunda metade do mês. Fim do verão, início do outono. O verão termina no dia 20, é claro que a gente vai falar isso ao longo dos próximos dias. O mês de fevereiro termina com chuva em Curitiba e março começa da mesma forma, viu, Sandro? Obrigado, Roberson. Com as informações do Roberson Januzzi, a gente encerra essa edição do Boa Noite Paraná. Obrigado pela companhia em todo o estado. Boa noite e um ótimo domingo para você. Boa noite.